Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Como você já sabe, meu nome é professor João Borges, sou professor de Física aqui do Colégio Sede e essa é a nossa terceira aula. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar a respeito da termologia. O termo termologia, a palavra logia, significa estudo e termo significa temperatura, ou seja, a mudança da temperatura. Mas professor, o que é essa mudança? É o transporte de calor de um corpo para o outro, é a quantidade de agitação das moléculas. Só que nós vamos nos aprofundar ainda mais e falar sobre a termometria, que é um dos ramos da termologia que vai estudar basicamente as escalas termométricas. Tá, professor? Volta um pouquinho. O que são essas escalas termométricas? São aquelas que mensuram, aquelas que classificam, aquelas que dão a quantidade desse calor. Então, quando a gente fala em termometria, a gente fala em escalas termométricas. Quando a gente fala em escalas termométricas, nós vamos trabalhar com 3. Mas por que 3, professor? Só existem 3? Não, existem outras. Mas nós vamos nos aprofundar em 3 delas, que são aquelas que são mais usadas, são usadas no Brasil, são usadas na ciência, e a gente precisa entender essas escalas. Vamos lá. A primeira escala é a escala Celsius, criada pelo cientista Andrei Celsius. Essa é a escala que é usada aqui no Brasil, então a gente tem que saber ela direitinho. E ela basicamente vai ter 2 pontos, como todas as outras. Ela vai ter o que nós chamamos de ponto de fusão, que é quando a água ela está ali entre o estado sólido e o estado líquido, e vai ter ponto de ebulição, que é quando a água está ali entre o estado líquido e o estado gasoso. Entre essas duas aqui a gente tem líquido, abaixo disso a gente tem sólido, acima nós temos gasoso. Tá, professor, mas quantos são essas temperaturas? Bom, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição são 100 graus Celsius, não esqueçam disso. Então a água em 0 graus Celsius, ela está ali entre o sólido e o líquido, perfeito? E em 100 graus Celsius ela está entre o líquido e o gasoso. Essa é a primeira escala que a gente está falando, perfeito? Essa é a escala que é usada no Brasil. Em países da Europa, em países mais frios, eles usam a escala Fahrenheit. Eita, professor, Fahrenheit graças ao Daniel Gabriel Fahrenheit, que ele que criou essa escala. Essa escala é um pouco diferente da escala Celsius, mas ela também vai ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A diferença é que seu ponto de fusão serão 32 graus Fahrenheit e seu ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Perfeito? Então, neste caso, ela muda um pouquinho. Por quê? Porque neste caso aqui nós temos o quê? Nós temos uma coisa diferente da primeira. Professor, mas por que isso é possível? Porque o método para criar essa escala foi diferente. Então, ela foi originada de uma maneira diferente. Nós também temos a escala Kelvin, que é a escala criada pelo Lord Kelvin. Ela é a escala absoluta, ou seja, os nossos cálculos físicos e químicos, eles basicamente são usados nessa escala. Tá, professor, como ela funciona? Ela também tem ponto de fusão e ponto de ebulição, só que a diferença é que ela vai ter como ponto de fusão 273 Kelvin e ponto de ebulição 373 Kelvin. Notaram uma coisa interessante, peculiar aí? O que é, professor? Que ele não recebe a bolinha, o símbolo de grau. Ele perdeu essa bolinha. Por quê? Porque ele se tornou a escala absoluta. E a escala absoluta, ela não tem esse grau. Então, recapitulando, para a gente finalizar essa primeira parte, que daqui a pouco tem um cálculozinho ali, passo a respeito disso aqui. Escala Celsius, ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. Fahrenheit, ponto de ebulição 212, ponto de fusão 32. Kelvin, ponto de fusão 273, ponto de ebulição 373. Usada no Brasil, usada em alguns países da Europa. Escala absoluta, que é usada na ciência para determinar, para fazer os cálculos científicos.
Perfeito? Entenda uma coisa, para eu saber qual é a escala que eu estou usando, basta eu ver o termômetrozinho, ver em qual medida ele está. Só que imagina, eu estou ali na escala Celsius, mas eu preciso que minha medição seja na escala Kelvin. Como é que eu vou fazer? Bom, isso aí se chama conversão de escalas termométricas. E é isso que a gente vai fazer agora. Prestem atenção. Vocês já perceberam que os pontos de fusão, ó, e os pontos de ebulição estão no mesmo nível? Ou seja, 0 aqui é a mesma coisa que 32 aqui, que é a mesma coisa que 273 aqui. 100 aqui na escala Celsius é a mesma coisa que 212 na escala Fahrenheit, que é a mesma coisa que 373 na escala Kelvin. Ou seja, essas marcações eu sei quanto vale. Eu não sei quanto vale o meio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma artimanha para criar uma coisa que na matemática nós chamamos de proporção. E criar o que, turminha? Vamos criar fórmulas. Olha aí, ó. Pronto. Esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles são iguais. Tá, professor, mas que temperatura é essa? Não sei. Então eu vou chamar aqui de C, eu vou chamar aqui de F e eu vou chamar aqui de K. E aí vai ter a gente dizendo assim, professor, virou português, um tanto de letra? Não, calma, gente. Dentro dos cálculos algébricos, a gente coloca essas letras quando a gente não sabe o valor. São as chamadas incógnitas, são as chamadas variáveis. Então esses C, F e K, eles podem ser qualquer número. Então neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar frações aqui, aqui e aqui. E como esses valores todos são iguais, essas frações serão o que nós chamamos de equivalentes e vão criar uma proporção. A partir dessa proporção é que nós vamos conseguir criar fórmulas para converter de uma unidade para outra. Perfeito? Então prestem atenção bem aí, ó. Primeiro eu vou criar a fração aqui, ó. Como é que eu vou criar essa fração? O meu numerador vai ser o meu ponto fixo que eu criei, menos o meu ponto inicial. Então vai ser C menos 0. Já o meu denominador vai ser o meu ponto final menos o meu ponto inicial, ou seja, 100 menos 0. Basicamente eu estou querendo saber qual é a distância desse ponto até o 0 e desse ponto até o 0. Como eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, essas frações vão ser iguais, ó. Eu quero saber a distância do ponto fixo até o ponto de fusão, ou seja, F menos 32. E eu quero saber a distância entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vai ser 212 menos 32. Notem, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui. E aí, por último, nós temos ali, ó, K menos 273, que é o ponto fixo menos o ponto inicial, 273, e o ponto final menos o ponto inicial, 373 menos 273. E agora muita atenção, eu vou trazer para cá. Prestem atenção que eu estou criando uma fórmula, eu estou mostrando como essa fórmula é criada. Eu vou resolver essas subtrações. C menos 0 dá C. C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100. Igual a... Percebam a diferença agora. K menos 32 eu não sei quanto é. Por quê? Porque eu não sei o valor de... F menos 32 eu não sei quanto é, porque eu não sei o valor de F. Então eu mantenho ele como F menos 32. Já 212 menos 32 eu sei quanto dá. Dá 180. Igual a... K menos 273 eu também não sei quanto é. Então eu mantenho K menos 273. Uma coisa importante, em alguns livros ou no GPT ele vai te informar 273,15. Toma cuidado com esse detalhe. Algumas questões elas te colocam 0,15. Outras não colocam.
Então é interessante que você saiba perceber esse detalhe. Nas provas de vocês não está 0,15. Se você fizer o teu cálculo com o 273,15 e o 373,15, não vai ter o resultado. Toma cuidado com esse detalhe. Quem está vendo o vídeo já está sabendo disso. Então, 373 menos 273 dá 100. Percebam, se todos eles são iguais, se eu mudar da mesma forma em todos, eles vão continuar sendo iguais. Então eu tenho aqui, ó, cancelo 0, cancelo 0, cancelo 0. Por que manteve a igualdade? Porque eu fiz a mesma coisa nos três. Percebam que os três são par. Então eu vou pegar e dividir os 3 por 2. Então minha fórmula final vai ficar como? Vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5 também. Professor, e como é que eu vou fazer para resolver coisas desse tipo? Meu brother, tu não vai te preocupar tanto. Por quê? Porque quando for transformar, tu vai transformar de uma unidade para outra. Neste caso, então, tu só vai usar duas delas. E aí prestem atenção, eu posso fazer as minhas fórmulas ficarem menores, apenas calculando elas. Vamos lá, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5 também. Notem que eu vou resolver algebricamente, ou seja, sem ter a presença de números, todos sendo números. Eu vou ter letras, ó. Meio pelos extremos, 5 vezes C, 5C é igual a F vezes K menos 32, 5, vezes K menos 32, 5 vezes K menos 273. Está multiplicando, vai passar dividindo, então C é igual a 5 vezes K menos 273 sobre 5. Cancela 5 com 5, C é igual a K menos 273. Aí alguns estão se perguntando, professor, o que é isso? Isso aí é você criando mais uma fórmula dentro daquela primeira para o teu cálculo ficar mais fácil. O que isso aqui está dizendo? Que para você determinar o valor de Celsius, basta você pegar o valor de Kelvin e subtrair 273. Como eles são inversos, para encontrar o valor de Kelvin, basta você pegar o valor de Celsius e somar 273. Não é um bicho de 7 cabeças, é só ir fazendo com calma. Perfeito? Vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questão. Prestem atenção na questão bem aqui, ó. Prestem atenção na questão. Em uma cidade do Brasil, o termômetro marcava menos 12 graus Celsius. Deve ser no sul, né? Porque essa temperatura. Qual seria essa temperatura na escala Kelvin? E aí eu preciso agora entender uma coisa. O que ele está pedindo para me fazer? Ele está me pedindo para passar de Celsius para Kelvin. Não é isso? Todo mundo entendeu com essa aí? Ele está pedindo para passar de Celsius para Kelvin. Professor, como é que eu faço isso? Bem simples. Professor, eu vou usar essa fórmula? Não, porque ele quer o inverso dela. Ele quer Kelvin. Para transformar de Celsius para Kelvin, é só dizer o quê? Que Kelvin é igual à escala Celsius, o valor da escala Celsius, mais 273. Mas quem é esse cara bem aqui? Bom, esse cara bem aqui é a temperatura que ele me deu. Então eu coloco no lugar. Kelvin é igual a menos 12 mais 273. E quanto é menos 12 mais 273? É a mesma coisa. 273
menos 12. Então eu faço aqui do ladinho, ó, 273 menos 12. 3 menos 2 dá 1, 7 menos 1 dá 6, abaixo 2. Então Kelvin vai ser igual a quê? 261 Kelvin. Terminou? Cadê o grau, professor? Ele não tem, certo? Bem simples, bem fácil, não é esse bicho de 7 cabeças. Vejam na apostila, vejam também nas questões, façam elas com calma para poder não errar, tá bom? Vou apagar aqui, volto jazinho. E aí, galerinha, voltei rapidinho, viu? Então prestem atenção. Para continuar nosso conteúdo, a gente vai falar a respeito das transformações gasosas. Professor, mas para que servem essas transformações gasosas? Por que eu preciso entender? Bom, nós estamos arrodeados por gases, nós respiramos gases, nós trabalhamos com isso, nós enchemos o pneu de carro, de moto, tudo trabalha com essas questões. E a gente precisa entender como essas transformações gasosas elas se comportam. Para isso, nós precisamos entender uma coisa, nós vamos ter que trabalhar com dois tipos de transformações. Aquelas em que eu não trabalho com a quantidade de matéria e aquela que eu trabalho com a quantidade de matéria. Como nesta aula a gente só vai falar daquelas que não trabalham com a quantidade de matéria, fica mais fácil. Nós vamos trabalhar com 3 grandezas, que é volume, pressão e temperatura. Sempre uma delas, nesse caso agora, sendo constante. Professor, o que seria isso? Não sendo alterada, não mudando. Então vamos lá. Pressão, a unidade vai ser ou Pascal, ou ATM, ou milímetro de mercúrio. E aí você olha na sua apostilazinha, vê direitinho o que é isso. Volume, a gente vai trabalhar em litro. E temperatura sempre em Kelvin. Lembre, eu preciso trabalhar em Kelvin, porque é a minha escala absoluta. Professor, se estiver em Fahrenheit, tem que transformar para Kelvin. Se estiver em Celsius, tem que transformar para Kelvin. Lembrem disso. Pronto. Pensando nisso, nós temos 3 leis. Lei de Boyle, lei de Charles e Gay-Lussac e lei de Charles. Hoje, para essa terceira aula, nós só vamos falar da primeira, que é a lei de Boyle. O que é a lei de Boyle, professor? A lei de Boyle é falada como transformação isotérmica. O que é isso? É aquela em que a temperatura ela é constante, ela não muda, ou seja, não preciso me importar com ela. Tá, vamos fazer um pequeno exemplo. Se você está aí, preste atenção, pega uma folha, vou pegar uma folha. Peguei uma folha qualquer, né? O tamanho dela, o espaço que ela ocupa é o volume. Eu comecei a apertar ela, ó, a colocar pressão nela, ó. E quanto mais pressão eu coloquei, menor foi o que? Foi o volume. Ou seja, quanto mais pressão eu coloco, menor é o volume. O que isso quer dizer? Que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. O que significa que quanto maior for uma, menor é a outra. E assim, vice-versa. Só que aí entendam que essa proporção não é dizer assim, um subiu um, outro subiu, diminuiu um. Não, a gente fala em multiplicação e divisão. E para facilitar ainda mais, a gente vai entender que existe uma fórmula, que a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. O que isso quer dizer? Que ao trabalhar com esta fórmula, você consegue calcular os valores da pressão, tanto no início quanto no final. Vamos fazer um exemplo para finalizar? A pressão de um balão é de 2 atm. O que isso quer dizer? Que a pressão inicial são 2 atm. Professor, o que é atm? Atmosférica, pressão atmosférica. Com volume de 5 litros. Ou seja, o volume inicial desse balão são 5 litros. Aí olha o que ele diz. Se o volume passar para 10 litros, ou seja, se o volume final for 10 litros, qual será a minha pressão final? E aí, professor, como é que eu faço? Usa a fórmula, meu brother. Ó, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Quem é P1? É a pressão inicial, é 2.
vezes quem é V2, é a pressão final, é 5, é o volume inicial, é 5. Quem é P2, não sei, então eu deixo apenas P2, vezes quem é V2, V2 são 10. E agora, professor? Agora é só resolver, ó. 2 vezes 5, 10, igual a P2 vezes 10, 10 P2. E aí muita atenção, ó. Esse 10 está multiplicando o P, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu tenho que P2 é igual a 10 dividido por 10. P2 é igual a 1 que? ATM. Percebam que o volume aumentou, logo a pressão diminuiu, inversamente proporcional. Ok? Lê a apostila, presta atenção direitinho em todos os detalhes e vai fazer a tua atividade. Valeu, até a quarta aula.